Ok, vamos falar sobre Sonic Prime, né? Vamos falar sobre Sonic Prime, uma das poucas obras aí do Sonic. Tá bom, vamos lá. Pode não parecer, mas eu não sou muito fã da franquia Sonic, né? E não é o Sonic, mas eu consumi algumas coisas do Sonic. Eu creio que eu esteja muito mais. Eu sou um casual que tem um gosto um pouquinho acima da média, né? Um casual que gosta mais de Sonic do que a média. Então, quando eu falo que eu não gostei da série Sonic Prime da Netflix, eu fiquei me pensando, será que o culpado sou só eu? Ou será que essa série é muito para fã? Talvez eu pensei, né? Porque ao contrário de muitas pessoas, quando fazem críticas, né? Acho que o que diferencia um crítico de uma pessoa que só está dando a sua opinião é que muitas vezes quem está dando a opinião não sabe tanto assim para ter certeza da opinião que ela está dando. Acho que isso que seria uma das coisas que difere crítica de uma opinião. Só que a questão é, eu fui ver, né? Se na fanbase de Sonic Prime era bem falado, ou se eu, por exemplo, era ignorante aos jogos e eu não conseguia pescar muitas coisas dos jogos. E na verdade não. Sonic Prime, infelizmente ele não fez sucesso nem com quem é fã, nem com quem não é fã. É só mais uma série medíocre do Sonic. E pior, meu irmão e até mesmo os fãs que eu vi preferem Sonic Boom, a série do Sonic Boom, do que essa série aqui. E eu concordo, essa série é muito chata. Mas como é que pode, né? Eu vou então dar aqui a minha opinião sobre os dois principais erros da série do Sonic Prime, porque esses dois erros, na minha opinião, estão conectados, diretamente conectados. Por quê? Vamos lá. Eu vou citá-los, depois eu vou desenvolver. Ponto número 1, é uma série pra ninguém. Ponto número 2, é uma série muito mal escrita e muito mal narrada. É uma série muito infantil, mas para um infantil ruim. Não é um infantil de é feito para crianças, é um infantil de trata os seus personagens de maneira infantil. Esses dois pontos vão se conectar. Primeiro, como assim não é uma série para ninguém? Se você percebeu, o pessoal reclamou muito do Sonic. Por quê? Não é o Sonic. É uma criança hiperativa que faz um monte de besteira toda e a temporada inteira, essa história inteira sobre ele resolver os seus problemas internos para resolver também o problema externo que ele fez. Ou seja, ele é o culpado e ele vai ter que fazer de tudo para resolver. Isso é um personagem, na verdade, muito complexo. Uma psique complexa. Então, se isso é uma psique complexa, na verdade é até mesmo uma boa característica, porque é uma característica de desconstrução e de disrupção do personagem. Então por que as pessoas não gostaram? Porque esse não é o Sonic e não é tratado como Sonic. Na verdade, essa não é a Amy, esse não é o Knuckles, esse não é o Tails e esse não é a Rouge. Aí você fala, óbvio, não são do mesmo universo, são de histórias diferentes. Sim, só que cada um deles é um fragmento da versão original. E adivinha, essa versão original não existe. Pera aí. Então você tá me dizendo que os personagens que são fragmentos dos personagens que não existem? Exatamente. É como se cada personagem enviasse uma caricatura de si mesmo e a partir dessa caricatura fosse feita outra caricatura. E eu vou explicar um pouquinho. O principal problema dessa série é que ela tem muito cara de segunda temporada. Se você parar para perceber, não temos apresentação, não temos construção, não temos desenvolvimento para os personagens. É um ouriço azul que tá andando do nada e faz uma burrada enorme e perde os amigos que a gente não conhece. Então é uma série que, na verdade, ela parece que é a segunda temporada, porque é uma série que conta com a sua empatia posterior, ou seja, é uma temporada 2, basicamente. É uma série temporada 2. Ou seja, é como se a série falasse, você já conhece esse personagem, você já conhece os amigos deles. Então, eu não preciso forçar nem fazer empatia. Esses personagens já existem, vocês já conhecem eles. E por isso, eu não preciso desenvolvê-los ainda mais. O que, sinceramente, seria algo até que bom, né? Se, adivinha, a série fosse bem escrita. O que acontece é, a série tem um quê de Sonic para iniciantes, mas que exija que você já conheça o Sonic e sua turma antes. Porque todo personagem é uma caricatura de si mesmo e não é desenvolvido o suficiente pra gente se importar. Você não se importa com o Sonic, você não se importa com a Amy, você não se importa com o Tails, com a amizade do Tails. Tudo é... A amizade do Tails é resumida a uma frasezinha, a nada.
É nada. Isso daqui é um novo universo que trata o Sonic como se você já conhecesse o Sonic. Tá bom, mas isso é ruim por si? Eu fico sempre pensando, eu quero gostar, poxa, eu quero gostar. Então isso é ruim por si? Isso é ruim, tipo, poxa, a série só cortou o caminho pra poder focar no que ela quer focar. Que seria nada. Que seria nada. Todas as temporadas é a jornada pessoal e impessoal do Sonic, em admitir e ver os seus próprios erros para se corrigir, enquanto coloca problemas e defeitos em outros aliados e outros amigos de outros universos que o Sonic não conhece e não conhecem o Sonic. Ou seja, basicamente, nós somos os aliados, os amigos do Sonic que não conhecem o Sonic. Nós somos eles. E nós não conseguimos nos conectar com esse Sonic, porque esse Sonic é diferente dos jogos, é diferente dos HQs, é diferente das séries. É como se esse Sonic aqui fosse uma continuação do Sonic Boom, mas esse Sonic aqui age muito diferente do Sonic Boom. E eu vou dar uma dica pra vocês. Se algo se parece, mas não age como, adivinha, isso não é. Porque eu vou dar um exemplo, que é bem legal. Pequena Sereia. Eu fiz um vídeo da Pequena Sereia. E essa Ariel do live action, ela é a Ariel do desenho? Não. É diferente. A motivação é diferente, a forma que a história é contada é diferente, o ambiente é diferente. Legal. E por que eles fizeram isso? Porque essa Ariel é tão diferente do desenho? Porque é uma nova Ariel. Essa Ariel nova, ela só quer usar o nome da Ariel para te chamar a atenção, mas essa Ariel vai te conquistar de novo. Ou seja, não é um caça-níquel de nostalgia o novo filme. Ao ponto que não copiou a temática do fundo do mar, não copiou o visual, não copiou o estilo, não copiou a terra firme. Não, é novo. Usam Ariel apenas como um chamariz para a série. É como se a série do Sonic Prime fosse o filme da Ariel, mas a única coisa diferente no filme inteiro da Pequena Sereia fosse a Ariel. A única coisa que era diferente. O pai é a mesma trama, os mesmos enquadramentos, tudo é igual, mas é diferente. Então você fica, ok, é para eu encarar isso como um repeteco, para minha nostalgia ou como uma nova obra. Esse é o principal problema desse Sonic, que dá a sensação de que é parecido, mas não é igual. Eu vou dar um exemplo de um bug que teve na Netflix há alguns anos atrás, mas foi bem rápido, mas eu acho que ele exemplifica bem uma experiência que eu tive, que foi muito parecida com a série do Sonic. Eu fui assistir uma série que todo mundo recomendava pra mim, falava que era muito boa, foi lá e cliquei em assistir. Eu fui lá assistir, e eu não gostei muito da série. Fui pro episódio 2, não gostei muito, tava me divertindo, mas eu sentia que estava faltando alguma. Mas como é que pode? A série era episódica. Cada episódio era uma história separada que não tinha conexão com nada, só tinha uma temática igual. Acho que o pessoal vai entender qual é essa série, que eu acho que muita gente reclamou da época. E eu não tava entendendo do que tava acontecendo, cara, tá meio estranho, tipo, eu não sinto falta de nada, mas como é contada de maneira diferente. Quando eu fui ver, cliquei lá em episódios, eu estava literalmente, acho que na 5ª ou 7ª temporada. Por algum motivo, quando eu cliquei em assistir, a Netflix, em vez de me jogar para o episódio 1, me jogou para a temporada mais recente. E eu te digo, não tem história, não tem narrativa, não tem conexão nenhuma entre as temporadas e não tem conexão nenhuma entre os episódios. Porque eu senti que algo estava errado. Simples. Porque a temporada 2 é pensada que você já assistiu a temporada 1. A temporada 3 é pensada que você já assistiu a temporada 2 e a temporada 1. Mesmo que todo episódio seja um episódio separado, pensa. Se eu, no episódio 50, já passou 49 episódios, e nesse episódio 50 eu vou tratar algo parecido com com vários outros episódios, eu não preciso dar tanto foco. Porque eu sei que tal elemento já foi assistido, tal elemento foi trabalhado em outras obras. Então eu posso correr um pouquinho menos. Eu não preciso ensinar de novo a roda. Eu só vou mostrar o carro andando. E é nisso que Sonic Prime mais erra. Ele tem uma sensação gigantesca de que você pegou um bonde andando, que tá faltando alguma coisa. Porque ele trata os personagens como se a gente tivesse um mega preço pelos personagens, como se os personagens fossem o Sonic que eu assisti, se fosse o Sonic X, como se fosse o Sonic de 2003, como se fosse o Sonic Underground, sei lá, que se o Sonic da década de 90, o Sonic da série Saturn, como se fosse esse Sonic, mas esse Sonic não é esse Sonic, não é o Sonic do Sonic Boom, é o Sonic Prime, da série Prime. Eu não tenho, ele pode parecer o Sonic, ele tem o visual do Sonic, mas ele não é o Sonic, ele é apenas um Sonic. É um pouquinho complexo, mas
Não adianta você parecer o Sonic, você tem que agir como o Sonic, você tem que se apresentar como o Sonic. E esse Sonic, ele é mostrado apenas como se fosse um Sonic de temporada 2. Esse é o principal problema de Sonic, Sonic Prime. E esse problema, ele escala em todos os personagens. Ou seja, eu não consigo me conectar tão bem com o Shadow. Por exemplo, o personagem que eu mais gostei e que eu vi um pessoal mais elogiando é o Shadow. E ele tem pouquíssimo tempo. Porque o Shadow, como um personagem, claro que tem histórias que ele é mais aprofundado, tem história que ele já é um personagem um pouquinho mais quadrado. Aliado a ele ter pouca participação, esse Shadow é muito parecido com todos os Shadows que eu já vi em outras mídias. Porque é um arquétipo que funciona bem nele. Esse é o Shadow que eu conheço. Esse Sonic parece um novo Sonic que eu deveria, a partir dessa história, me importar. Mas esse Sonic, eu não consigo me importar a partir dessa história. Porque a história parece que ela já pensa que eu já me importo com esse Sonic. Então, basicamente, esse seria o principal problema desse Sonic Prime. Agora vamos, então, com... Isso realmente é um problema? Sinceramente, não. Porque é uma série muito bobinha. É uma série infantil. É uma série que ela é um pequeno caça-níquel para novos personagens e para agradar um pouquinho os fãs. É para chamar a atenção do fã e para apresentar Sonic para nova geração. Tá bom, então por que essa série tem que ser tão mal escrita, tão mal desenvolvida e tão mal narrada? Eu não queria. Quando eu comecei a assistir essa série, eu senti isso na primeira e eu achei talvez melhor na segunda, a mesma coisa na segunda. Agora nessa última temporada, que pelo menos fechou o ciclo da história, vai que tem uma próxima temporada, mas dane-se. Como essa série, ela é mal desenvolvida. Ela é uma péssima série do Sonic e ela é uma péssima série infantil. Gente do céu. Então existe uma diferença entre uma animação infantil bem feita e uma animação infantil mal feita. E essa, por exemplo, The Deep ou Profundezas é uma série infantil. É uma série simples. É uma série que se desenvolve com todos os requisitos de roteiro, mas adivinha, é uma série bem feita. É uma série que tem o desenvolvimento desses personagens bem feitos. Tem camada 1, camada 2, camada 3. Simples. É uma boa animação, é uma boa história, é uma boa série. Me diz, por quê? Por ser uma animação infantil, você precisa ter um close na cara do personagem. Você precisa ter um close na cara do personagem falando a ambição dele. Tem que ter um close na cara do personagem olhando pra trás, vendo a situação. Tem que ter o close na cara do personagem pensativo. Tem que ter um close na situação. Tem que ter um close nele quebrando os paradigmas. Tem que ter ele falando do que ele aprendeu. Tem que ter o outro personagem falando o que ele aprendeu. E tem que ter ele falando a lição de moral e a conclusão a conclusão do arco desse personagem. Por quê? Por quê? Meu Deus! Eu já entendi. Eu, como adulto, entendi na primeira cena. Eu entenderia a segunda cena para quem é mais jovem, a terceira cena para quem é mais em criança, a quarta cena para quem é bebê e quintas para que falar. E se fosse falar, então deixava a sutileza e criava um diálogo que criava uma cena que aquele diálogo expositivo fizesse o mínimo de sentido. Mas não é isso e não é uma vez. Toda hora, tudo é apresentado, mostrado, desenvolvido, narrado e reafirmado, o que torna a série lenta, o que torna a série cansativa e o que torna a série insuportável e não torna ela divertida. O Nine é insuportável, o Sonic é insuportável, todos os personagens que têm um mínimo de tela a mais que os outros são insuportáveis. Porque o paralelo dele, a história dele é mostrada, narrada, desenvolvida, reafirmada e narrada de novo. Tá, eu já entendi qual é o problema do personagem. Vamos lá. Ah, não, você tá pegando muito pesado, é uma série infantil. Assista um episódio de Peppa Pig. Assista um episódio de Peppa Pig. E nenhum episódio de Peppa Pig vai ser tão narrado, tão expositivo quanto um episódio de Sonic Prime. Ao contrário disso, para que a série não fique cansativa, narrando ela toda hora, você tem um narrador para corrigir. Peppa Pig tem um narrador para quê? Para eles não terem o problema de ficar repetindo e repetindo as cenas. Para a cena ficar óbvia, para mostrar, o personagem estava errado aqui, agora o personagem, ele percebeu que ele estava errado, o personagem agiu para corrigir o seu erro. Ok? Isso
E é isso que Sonic Prime, meu Deus, isso que é a diferença entre uma série infantil e uma série mal feita. Se até Peppa Pig percebe que se eu ficar fazendo os personagens martelarem, isso não vai ser uma lição, vai ser uma narração. Eu vou estar tratando não o meu público como idiota, mas a minha própria obra como uma forma negligente, o que vai tornar a minha série chata. E é isso que Sonic Prime é. Ele é chato porque ele não tem conteúdo, ele não tem. E para que tenha uma encheção de linguiça, tudo fica repetindo 3 vezes para ter mais episódios. Só isso. Por isso que cada trama do personagem é reafirmada toda a temporada, como se eu literalmente não lembrasse de nada da temporada passada. E isso não é um erro da primeira temporada, da segunda, é da série inteira. Ela é assim. Porque às vezes você tem um desenvolvimento tão intrínseco, que ficou tão no background da série, que é tão denso, que você precisa repetir, você precisa afirmar ele em voz alta. Às vezes faz sentido o personagem falar. O personagem está numa guerra interna, ele fala para mostrar, tanto para nós quanto para o mundo, o desenvolvimento dele. Isso acontece. Você precisa de profundidade. Você não tem profundidade para justificar como você está tratando essa série. E você não faz uma série divertida para justificar para os novos fãs e para justificar para as crianças. Ou seja, é uma série que ela não agrada o fã, não agrada o novo fã e não agrada a criança. É uma série chata. O Nine, ele é um personagem complexo. Ele tem a sua camada dentro da obra de complexidade, mas você não se importa. Você entende, mas você não se importa porque é batido, rebatido um monte de vezes. O Nine, o que o Nine ia se tornar era óbvio desde a primeira aparição dele. Mas é óbvio na primeira aparição, na reafirmação da segunda temporada, na recapitulação que não precisa da segunda temporada, ele refala. Na hora que o Sonic se... Então, só cansa de tanto que ficam reafirmando as coisas em Sonic Prime. Então não é uma série divertida, porque é uma série cheia de encheção de linguiça. Não, é uma série criativa, porque você tem a Fragverse e você tem 4 variações. Não é uma série... Não é uma série criativa, não é uma série divertida e não é uma série densa, que justifica. Sinceramente, Sonic Prime sobrevive. Eu consegui terminar Sonic Prime porque tem momentos específicos minimamente divertidos. Você tem versões dos personagens que são minimamente divertidas. E você tem um Sonic insuportável que vai se tornando um personagem aceitável com o decorrer. E o Shadow, né? O Shadow carrega essa série o tempo todo. Ainda bem que ele apareceu pouco, porque senão ele ia ser insuportável. Eu vou falar que a única coisa boa em Sonic, piadas. Algumas piadas do Sonic são muito bem feitas, são muito bem encaixadas, e são piadas que eles lidam muito bem com o clichê que a série é, com o padrão dos personagens. Uma piada feita com o estereótipo do Shadow, muito funciona. Uma piada feita com o próprio Sonic. Uma piada feita... Não tô falando de trocadilho, tá? Que os trocadilhos são insuportáveis. Mas aí, como é uma série infantil, eu tô passando pano. Tô falando das construções, das piadas, das ironias e do sarcasmo. Não tô falando da temática de cada universo. Então, esse é o principal problema. Não é uma boa série do Sonic, para eu me divertir como fã. Não é uma boa série baseada em jogos, para quem gosta dos jogos. Não é uma boa nova série, uma reimaginação dos personagens para novos personagens, para eu me divertir. Esse vai ser o Sonic da nova geração, igual foi Sonic Boom. Sonic Boom é muito divertido. Eu entendi a temática do Sonic Boom. Eu entendi que é para ser só um besterol, séries episódicas, que episódios soltos e isolados têm desenvolvimento. Beleza, eu entendi. Ao ponto que Sonic Boom é a melhor série moderna do Sonic. E é só um besterol. É uma série, quem vai entender, genericaça de Sonic, mas ainda é pelo menos divertido, o que a série deveria ser. Então não é uma reapresentação. E adivinha, não é uma série infantil legal. Não é uma série infantil legal. Eu assisto séries infantis porque eu gosto de animações. Eu assisti Patrulha Canina, que é muito mais infantil do que isso aqui. Eu assisti The Deep, eu assisti um monte de séries infantis na própria Netflix. Quando você tem um mínimo de qualidade, você consegue entender o porquê das coisas. Essa série, não. Então, ela é uma série feita pra ninguém e ainda mal feita, enrolada e cheia de encheção de linguiça. E ainda bem que ela terminou, porque foi muito ruim essa série. É uma série que foca muito no Sonic. Só que adivinha, não tem substância suficiente pra
essa série, se tudo que aconteceu nessa temporada, nessas acho que 3 temporadas, se eu não me engano, fosse uma temporada só, seria melhor. Mas é uma trama única, que é o Sonic fez uma besteira, ele tem que consertar, que é muito estendida. E você tem os outros personagens que estão competindo tempo de tela com o Sonic. E esses personagens são novos personagens. E as tramas deles não são bem conectadas, não são bem feitas. E são muito arrastadas e muitas vezes tem um desenvolvimento off-screen, fora de tela, ou pior, na tela de 5 segundos. Tá, tchau pessoal, é só isso que eu quero dizer. Lê editor aqui, né? Eu tô editando aqui, e por que eu tô dando rodeios? Tô falando, eu dei rodeios o vídeo inteiro, né? Não, eu vou falar, o desenvolvimento do capitão da ilha, né, do mundo dos piratas aí, é ridículo, é ridículo. Ele foi mostrado literalmente como um maníaco psicopata obsessivo. E ele viu várias e várias vezes os tripulantes dele se ferrando. E do nada, baixou o download do desenvolvimento dele. Baixou o desenvolvimento do download dele. E ele, olha, o que eu estou fazendo não é legal. Vai lá, ajuda a capitã. Fala, olha, você voltou sim, eu voltei. Eu percebi, meu Deus, eu já entendi, não precisa repetir. E olha o problema, a Amy, ela é o melhor personagem. Ela, junto com a Rouge. A Rouge e a Amy são personagens que todos os universos são minimamente decentes. A Amy e a Rouge são bons personagens. E por causa do capitão, essa passagem de chapéu não tem sentido, porque é um desenvolvimento forçado. Ou seja, um personagem ruim escalonou no desenvolvimento ruim de um personagem que estava legal, que era a Amy robótica. Ela do nada teve lá uma luta final épica, que eu gostei do texto. Eu gostei, mas essa personagem não teve um bom desenvolvimento, não teve um desenvolvimento recorrente. Ela só teve uma cena interessante na primeira temporada, uma cena interessante na segunda temporada, e do nada aquele mega desenvolvimento, como se a série fosse quase sobre ela. E foi um texto muito bem feito. O próprio Nine, como vilão principal, que junta todos, o Nine é insuportável, ele parece uma criança mimada. Ele tem a construção de um vilão complexo, mas com a profundidade de um pires. Ao ponto que o Sonic fica tentando resgatar ele, e todo mundo fica, não, tem que acabar com ele. O que faz sentido. Mas mesmo fazendo sentido para a história, o que está me mostrando é insuportável, é chato. Então, Sonic Prime tem seus pontos positivos, tá? Eu percebi que eu acabei de assistir a série, eu tô muito bravo, porque, cara, sinceramente, por que eu bati tanto no desenvolvimento do Capitão? Porque é quase como se a série me tratasse como um idiota. E ela tá me tratando como idiota, isso é de fato, né? Você foi de Sonic. Mas é muito mal feito. É muito jogado, é muito forçado. E isso me irritou muito ao ponto que eu sempre assisti Sonic e Prime indiferente. Nesse desenvolvimento do Capitão, eu falei, não, chega, eu vou pausar isso e vou assistir depois. E foi isso daí que me fez eu perceber que não, Sonic Prime é uma série medíocre, com pontos negativos muito fortes. Que qualquer coisa minimamente acertada dessa série é puxada para baixo porque ela é muito mal feita. É isso. Eu não consigo passar pano pra essa série. A animação é bonita, mas as lutas são qualquer coisa. Tem cenas de referência legais, né? Então a animação é qualquer coisa, a direção é qualquer coisa. A animação, ela é visualmente bonita, mas é extremamente plástica. Aquela animação plástica de que comum em qualquer coisa, em qualquer lugar. Acho que a única coisa legal é os designs dos personagens e o desenvolvimento momentâneo de alguns personagens. A Amy Selvagem acho que ainda é um dos melhores personagens e mais complexos da série inteira, que foi muito bem trabalhado. Só que se ela tivesse ficado lá no universo dela, quietinha, e voltado no final, teria sido melhor. Na verdade, se o desenvolvimento desse tivesse acabado na segunda temporada, teria sido melhor. Mas cozinhou demais muito, né? E pra não ficar só falando mal, a cena final, o episódio 1 e o último episódio de Sonic Prime são legais. Se você quer assistir Sonic Prime, e ficou falando, meu Deus, que série ruim, assiste o primeiro episódio e o último episódio. Só isso. É simples o suficiente você pegar toda a história por isso e é os únicos aspectos de qualidade que a série tem, tá? E você não vai sofrer igual o pessoal sofre. Se você é fã de Sonic Prime, sinceramente, defende aí. De verdade, eu gostaria de ter gostado mais dessa série. Poxa, eu sou o cara que consumiu Sonic só pelas séries. E por uma HQ em específico. Que eu descobri depois que tem outras HQs do Sonic. Então, eu sou o cara que gosta de Sonic pelas séries animadas. Sonic Saturn é uma das melhores coisas de Sonic, pra mim, minha opinião. E, poxa, se você acha que eu tô sendo injusto, coloca aí nos comentários, por favor, porque eu gostaria de ter gostado mais. Eu gostaria de ter gostado dessa série, mas eu não consegui. Eu senti, em poucos momentos nessa série, um pouquinho de coração, aliado com um roteiro péssimo. A série parece uma fanfic, mas com muito orçamento. Só isso que eu tenho pra falar dessa série. E eu vou embora, senão eu vou fazer outro vídeo reclamando dessa série. E olha que eu não sou fã, tá? Eu estou reclamando muito porque essa última temporada, em uma série específica, me tiltou. E eu não sou. Eu já te falei que eu já assisti muita coisa ruim na vida. E eu ser tratado como um idiota na minha cara assim é complicado. Então eu não sou fã. Não sou mega fã. Então eu fico só imaginando quem é fã dessa série, o que deve estar espumando. Ou se acho que nem deve ter conseguido terminar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.